A decisão que destruiria 8 anos de carreira impecável foi tomada em 3 segundos, no exato momento em que Sara Cristina Lima viu o rastro de sangue sendo arrastado pelo chão recém-limpo da emergência. Eram 4 da manhã de uma sexta-feira gelada quando 2 seguranças trouxeram um homem pelas axilas, deixando-o desmaiar numa maca do fundo como se fosse apenas mais um problema para ser ignorado até o amanhecer. Mais um mendigo bêbado, resmungou Rodrigo, o enfermeiro-chefe, sem nem levantar os olhos da papelada que fingia organizar. Coloca ele lá no fundo e deixa dormir a cachaça. Não vamos desperdiçar material caro com esse tipo de gente agora. A ordem foi dada com a naturalidade cruel de quem havia transformado a desumanização em rotina administrativa, mas Sara sentiu algo se revolver dentro do peito, uma inquietação que crescia como pressão em panela fechada. O homem estava inconsciente, ferimentos profundos na testa e no braço esquerdo, roupas rasgadas encharcadas de sangue fresco demais para ser apenas bebedeira. Sara aproximou-se da maca, ignorando os olhares de advertência dos colegas, e viu que ele precisava de atendimento médico urgente, não de abandono numa maca suja. Havia algo no rosto machucado que a intrigava, mesmo sob a sujeira e os hematomas, ele não parecia ter a aparência devastada de quem viverá anos nas ruas. Rodrigo, ele está ferido de verdade. Olha só o tanto de sangue, Sara disse, aproximando-se da maca onde tinham jogado o homem como um fardo inconveniente. A resposta veio carregada de impaciência e autoritarismo. Sara, quantas vezes eu vou ter que explicar? A gente não desperdiça material caro com mendigo. Deixa ele dormir e de manhã vai embora sozinho. Mas Sara não conseguia ignorar o óbvio. O corte na testa sangrava abundantemente, o braço estava numa posição estranha que sugeria fratura, e a respiração irregular indicava possível traumatismo craniano. Se não fosse atendido imediatamente, poderia ter complicações irreversíveis. Ela olhou ao redor da emergência e viu colegas que fingiam estar ocupados demais para se envolver, médicos que deliberadamente evitavam olhar na direção da maca, um sistema inteiro funcionando para transformar um ser humano ferido em problema invisível. Eu vou pelo menos limpar os ferimentos e fazer um curativo básico, Sara disse, dirigindo-se ao armário de suprimentos com uma determinação que fez o ar da emergência ficar mais denso. A decisão estava tomada, irreversível, e ela sabia instintivamente que aqueles próximos minutos definiriam não apenas o destino do homem ferido, mas toda a trajetória de sua própria vida profissional. O silêncio que se instalou no setor foi carregado de uma tensão que todos sentiram, mas ninguém ousou nomear. Sara pegou gás e soro fisiológico, suas mãos trêmulas não de medo, mas de uma raiva contida que vinha se acumulando há anos contra a desumanização sistemática que testemunhava diariamente naquele lugar. Se essa história está te tocando, deixa um like. Sara Cristina Lima havia escolhido a enfermagem aos 18 anos por uma razão que nunca compartilhara completamente com ninguém: presenciar a morte da avó num hospital público onde ninguém se importava o suficiente para segurar sua mão nos momentos finais. Aquela experiência plantara uma semente de revolta contra a indiferença institucionalizada que cresceu durante toda a sua formação acadêmica na Universidade Federal Fluminense, transformando-se numa vocação quase missionária para tratar cada paciente como se fosse família. 8 anos no Hospital Municipal São José haviam testado essa vocação de todas as formas possíveis. Sara vira colegas se tornarem cínicos, médicos desenvolverem blindagem emocional, administradores priorizarem números sobre vidas humanas. Mas ela resistira à corrosão do sistema, mantendo uma humanidade teimosa que irritava supervisores e inspirava pacientes. Suas avaliações sempre destacavam competência técnica excepcional, mas também envolvimento emocional excessivo, como se cuidar genuinamente fosse defeito profissional. A pressão financeira que enfrentava em casa tornava cada dia de trabalho ainda mais precioso e perigoso. Sua mãe, Dona Conceição,
desenvolver Alzheimer precoce aos 60 anos, exigindo cuidados especializados numa clínica particular que consumia 2/3 do salário de Sarah. O restante mal cobria aluguel do apartamento modesto em Madureira e despesas básicas, obrigando-a a trabalhar plantões extras e fazer faxinas nos finais de semana para fechar as contas todos os meses. A solidão pessoal era outro peso que carregava silenciosamente. Aos 29 anos, nunca havia tido tempo ou energia emocional para relacionamentos sérios. Os homens que se interessavam por ela geralmente desistiam quando descobriam sua rotina extenuante: hospital de segunda a sexta, faxinas no fim de semana, visitas à mãe na clínica nas folgas. Sarah havia se acostumado a ser admirada por sua dedicação profissional e abandonada por sua indisponibilidade pessoal. Mas era exatamente essa experiência de luta solitária que a fazia reconhecer vulnerabilidade alheia com uma precisão quase sobrenatural. Sarah identificava pacientes abandonados pela família, idosos que ninguém visitava, crianças assustadas com pais ausentes. Ela se tornará especialista em oferecer conforto humano nos momentos em que protocolos médicos não bastavam, criando uma reputação não oficial de anjo da emergência entre pacientes regulares. Rodrigo Silva, o enfermeiro-chefe, sempre demonstrara desconforto com a popularidade de Sarah entre pacientes e familiares. Homem de 40 e poucos anos que chegará ao cargo através de manobras políticas internas, ele via a dedicação genuína dela como ameaça implícita à sua autoridade baseada em medo e controle. Nos últimos meses, ele vinha procurando sistematicamente oportunidades para diminuir Sarah publicamente, estabelecer hierarquia, mostrar quem mandava naquele setor. A tensão entre eles havia se intensificado recentemente quando Sarah questionou publicamente o descarte de medicamentos vencidos que pareciam estar sendo desviados antes de perder a validade. Rodrigo reagiu com fúria desproporcional, acusando-a de paranoia e deslealdade institucional. Desde então, ele distribuía as piores escalas para Sarah, negava pedidos de folga, criava obstáculos burocráticos para cada procedimento que ela tentava realizar. Naquela madrugada específica, enquanto se aproximava da maca do homem ferido, Sarah sabia instintivamente que estava caminhando em direção a uma confrontação decisiva. Rodrigo havia deixado claro que qualquer desafio à sua autoridade seria punido severamente, mas ela não conseguia ignorar os gemidos abafados de dor que vinham daquele corpo abandonado numa maca suja. Sua consciência profissional e sua humanidade básica não permitiam que fingisse não ver, não ouvir, não se importar. Sarah começou a limpar cuidadosamente o sangue coagulado do rosto do homem. E foi então que percebeu detalhes que a deixaram ainda mais intrigada. Por baixo da sujeira e dos machucados, ele parecia ter no máximo 40 anos, cabelos escuros que não apresentavam a desnutrição típica de quem vivia nas ruas há muito tempo. As mãos, mesmo sujas e feridas, não tinham as cicatrizes e calosidades de trabalho braçal pesado ou da vida nas ruas. Havia algo incongruente naquele homem que despertava sua curiosidade profissional. Sarah, para com isso agora! Rodrigo gritou, fazendo outros funcionários do plantão se voltarem na direção deles. Você está desobedecendo uma ordem direta. A voz carregava uma autoridade ameaçadora que fez o ambiente da emergência ficar eletricamente tenso. Sarah continuou limpando os ferimentos com movimentos precisos e cuidadosos, como se não tivesse ouvido a ordem. Rodrigo, eu sou enfermeira há 8 anos. Jurei salvar vidas, não escolher quais vidas merecem ser salvas. A resposta de Sarah ecoou pela emergência como desafio direto ao poder estabelecido. Marcela Santos, a enfermeira que sempre competia com Sarah por promoções e reconhecimento, aproximou-se com um sorriso maldoso que revelava satisfação mal disfarçada. Gente, olhem só! A Sarah virou salvadora da pátria, gastando nosso material com mendigo enquanto a gente rala aqui com pacientes de verdade.
As palavras foram pronunciadas em volume calculado para que todos ouvissem, criando uma atmosfera de julgamento coletivo. Paciente é paciente, Marcela. A profissão não escolhe classe social, Sara respondeu, mas sentiu o rosto esquentar de constrangimento enquanto aplicava antisséptico no corte profundo da testa do homem. Carlos Mendes, outro enfermeiro do plantão, juntou-se às provocações com crueldade casual. Para Sara. Todo mundo sabe que você só faz isso para aparecer. Quer ser a boazinha da história? Aposto que se fosse alguém da sua família na fila esperando atendimento, você não ia querer que gastassem tempo com um mendigo. O que mais doía em Sara era saber que acreditava genuinamente no que estava fazendo. Ela havia entrado na enfermagem por vocação autêntica, porque queria ajudar pessoas independentemente de sua origem social. Ver colegas tratando um ser humano ferido como lixo inconveniente a revoltava de uma forma que fazia suas mãos tremerem de indignação contida. Eu não estou fazendo isso para aparecer. Estou fazendo porque é meu trabalho, ela disse, terminando a limpeza do ferimento principal. Na maca, o homem estava consciente há alguns minutos, mas mantinha os olhos fechados, ouvindo toda a discussão com uma mistura de choque e admiração crescente. Ele sentia as mãos de Sara, cuidadosas e gentis, tratando seus ferimentos com uma humanidade que não experimentava há semanas. O que mais o impressionava não eram as ofensas que recebia, já ouvirá coisa pior vivendo nas ruas. Era a determinação daquela mulher em defendê-lo, mesmo sendo publicamente humilhada pelos colegas por causa dele. Sara, eu estou te dando uma última chance. Para com essa palhaçada agora ou você vai ter problemas sérios. Rodrigo se aproximou da maca com uma expressão ameaçadora que fez outros funcionários se afastarem instintivamente. Rodrigo, eu só estou fazendo o curativo básico. Não estou pedindo cirurgia nem exame caro, só humanidade básica. Sara terminou de limpar o último ferimento, checou o pulso do homem, que estava forte e regular, e aplicou um curativo profissional que estancaria o sangramento definitivamente. Humanidade? Sara, acorda para a vida. A gente está aqui para trabalhar, não para ser Madre Teresa de Calcutá. Carlos riu, e outros enfermeiros riram junto, criando uma atmosfera de escárnio coletivo que fez lágrimas picarem os olhos de Sara. Na maca, o homem apertou os punhos discretamente, lutando contra o impulso de se levantar e defender aquela mulher extraordinária que estava sendo torturada emocionalmente por fazer exatamente aquilo que qualquer profissional de saúde deveria fazer. Inscreva-se no canal para mais histórias. Olha só, gente! A Sara está toda emocionada, cuidando do namorado novo. Marcela fez uma piada cruel que arrancou gargalhadas dos outros enfermeiros, criando uma atmosfera de humilhação coletiva que fez Sara sentir lágrimas queimarem seus olhos. Mas ela não daria o braço a torcer diante daquela crueldade institucionalizada. Terminou o curativo, guardou os materiais e checou uma última vez os sinais vitais do homem, que continuavam estáveis, indicando que não havia risco imediato de vida. Pronto, está limpo e com curativo. Agora ele pode descansar sem risco de infecção, Sara disse, organizando os materiais usados com a precisão técnica que sempre a caracterizara. Rodrigo se aproximou com um sarcasmo venenoso que cortou o ar como lâmina. Parabéns, Sara. Você gastou R$ 15 em material para limpar um mendigo que vai estar sujo de novo amanhã. Espero que você se sinta uma heroína. Sara não respondeu às provocações, mas olhou uma última vez para o homem na maca, que parecia estar dormindo profundamente agora que estava limpo e com os ferimentos tratados adequadamente. Havia algo no rosto dele que continuava a intrigando, uma familiaridade estranha que não conseguia identificar. Era como se conhecesse aqueles traços de algum lugar, mas a memória se recusava a cooperar. Sara, vem aqui. Preciso falar com você,
Rodrigo chamou, indicando o corredor com um gesto autoritário que não admitia recusa. Sara o seguiu até um canto mais reservado, já pressentindo que a conversa não seria favorável. Rodrigo estava com aquela expressão calculada que fazia sempre que tomava decisões administrativas que sabia serem injustas, mas que beneficiavam sua posição política dentro do hospital. Sara, você me desobedeceu na frente de toda a equipe, questionou minha autoridade e gastou material sem autorização, Rodrigo disse em tom oficial, como se estivesse lendo um relatório disciplinar. Rodrigo, eu só fiz um curativo básico. R$ 15 de material não vão quebrar o hospital, Sara respondeu, tentando manter a calma mesmo sentindo a injustiça crescer como pressão no peito. Não é só o dinheiro, Sara. É a questão da hierarquia. Se eu deixo você passar por cima das minhas ordens, amanhã todo mundo vai achar que pode fazer o que quer. Sara percebeu pelo tom dele que a conversa já tinha um rumo predeterminado. Rodrigo havia tomado a decisão antes mesmo de chamá-la para conversar, e agora estava apenas formalizando uma punição que planejara há semanas. Eu vou ter que te dar uma advertência por escrito, por insubordinação e uso inadequado de recursos, Rodrigo disse, tirando uma folha já preenchida do bolso da camisa. E dependendo da reação da administração, pode rolar coisa pior. A ameaça pairou no ar como promessa sinistra, carregada de consequências que Sara ainda não podia dimensionar completamente. Na maca, o homem ferido ouvia cada palavra da conversa injusta, cada tom de ameaça na voz do enfermeiro-chefe. A mulher que havia cuidado dele com carinho estava sendo punida por ter feito exatamente aquilo que qualquer profissional decente deveria fazer. Ele fechou os punhos com força crescente, lutando contra um impulso desesperado de se levantar e revelar quem realmente era, de usar seu poder para defender aquela pessoa extraordinária. Mas revelar sua identidade naquele momento comprometeria completamente a investigação que vinha conduzindo há 3 dias. Ele havia se disfarçado de morador de rua para investigar denúncias de corrupção e má gestão em hospitais que recebiam doações de sua empresa. Descobrir a realidade brutal do atendimento discriminatório era parte crucial de sua missão, mas testemunhar a punição de uma pessoa íntegra por sua causa estava testando limites emocionais que não esperava enfrentar. Sara assinou a advertência com mãos que tremiam de revolta contida. 8 anos de carreira impecável estavam sendo manchados por um ato de humanidade básica. A ironia era revoltante e dolorosa ao mesmo tempo, mas ela sabia que faria tudo novamente, porque algumas coisas eram mais importantes que segurança profissional. Quando os outros funcionários voltaram para a área de atendimento, Sara foi recebida com olhares que variavam entre pena e satisfação maldosa. Marcela tinha aquele sorrisinho venenoso de quem acabará de ganhar um ponto na política interna do hospital, enquanto outros enfermeiros fingiam organizar prontuários para evitar contato visual direto. O ambiente estava carregado de uma tensão que fazia cada movimento parecer amplificado, cada sussurro ecoar como acusação. E aí, Sara? Valeu a pena bancar a heroína? Marcela perguntou baixinho, com uma malícia que cortava mais fundo que qualquer grito. Sara não respondeu, concentrando-se em organizar seu posto de trabalho com movimentos mecânicos que mascaravam a tempestade emocional que crescia dentro dela. Cada gaze dobrada, cada instrumento limpo era um ato de resistência silenciosa contra a humilhação que tentavam impor. A advertência oficial queimava no bolso de seu uniforme como brasa viva, lembrança tangível de que fazer a coisa certa havia custado mais caro do que jamais imaginara. Sara sabia que Rodrigo não deixaria por isso mesmo, nos próximos dias, qualquer pequeno erro seria usado como justificativa para escalações piores. A perseguição sistemática havia começado oficialmente, e ela estava sozinha nessa batalha contra um sistema que premiava a indiferença. Terminou de organizar seus pertences pessoais com uma lentidão deliberada que escondia o caos interno.
Seu plantão havia acabado, mas algo fundamental havia mudado para sempre naquela madrugada. Antes de sair, ela olhou mais uma vez para a maca onde estava o homem ferido. Ele parecia dormir profundamente, respiração regular, cor melhor depois da limpeza e do curativo. Pelo menos havia feito diferença para uma pessoa, mesmo que isso custasse tão caro para ela. Melhoras, ela sussurrou baixinho, acreditando que ele não podia ouvi-la, mas o homem na maca captou cada sílaba. Quando Sarah saiu pela porta de emergência na madrugada fria, envolta no casaco fino que mal a protegia do vento cortante, ele abriu os olhos lentamente. Pela primeira vez em semanas, havia algo além de tristeza e raiva crescendo em seu peito, gratidão profunda e uma determinação férrea que mudaria tudo. Sarah caminhou até o ponto de ônibus através das ruas desertas, cada passo ecoando na calçada como um martelo batendo em sua consciência ferida. A advertência oficial já estava registrada em sua ficha funcional, e ela conhecia Rodrigo bem o suficiente para saber que ele usaria qualquer pretexto futuro para transformar aquela punição menor em algo devastador para sua carreira. O ônibus chegou vazio, como sempre naquele horário limítrofe entre noite e manhã. Sarah se sentou junto à janela e apoiou a cabeça no vidro gelado, observando a cidade despertar lentamente enquanto processava o que acabará de acontecer. Em algumas horas, estaria de volta para outro plantão, fingindo que nada havia mudado, mas sabia que uma linha havia sido cruzada irreversivelmente. Alguma coisa havia nascido dentro dela naquela noite, uma semente de revolta que ainda não sabia como cresceria, mas que pulsava com força crescente. Por enquanto, era apenas raiva contida e decepção profunda com colegas que revelaram sua verdadeira natureza. Mas havia também uma certeza cristalina: ela faria tudo novamente, porque algumas coisas eram mais importantes que segurança profissional ou aceitação social. Na maca do hospital, o homem ferido esperou o movimento diminuir completamente antes de se mover. Eram quase 6 da manhã quando finalmente se levantou, testando cuidadosamente cada ferimento. A dor no braço era intensa, mas não havia nada que colocasse sua vida em risco imediato. Sarah havia trabalhado com precisão e carinho, salvando de complicações sérias que poderiam ter sido fatais. Ele caminhou até o banheiro dos funcionários com passos cuidadosos, testando cada movimento para avaliar a extensão real dos ferimentos. No espelho, conseguiu se ver pela primeira vez desde a agressão que sofrerá na noite anterior. O curativo na testa estava impecavelmente feito, profissional, aplicado com o cuidado e a técnica de alguém que realmente sabia o que estava fazendo. Sarah havia trabalhado com uma gentileza que ele não experimentava há semanas de investigação disfarçada. No bolso interno da jaqueta rasgada, protegido por um plástico, seu celular havia sobrevivido milagrosamente à confusão da noite anterior. Quando ligou, dezenas de chamadas perdidas e mensagens urgentes de trabalho inundaram a tela. Seu desaparecimento não havia passado despercebido, pessoas importantes estavam procurando por ele há 3 dias, sem imaginar que estava vivendo nas ruas para investigar denúncias de corrupção hospitalar. A primeira ligação foi para Marcos, seu motorista e segurança pessoal. O telefone nem completou o primeiro toque. Onde você está? Estamos procurando há 3 dias. A empresa está de cabeça para baixo, a diretoria desesperada, a voz carregava alívio e desespero simultâneos. Marcos, estou no Hospital Municipal São José. Vem me buscar discretamente. Carro comum, nada de chamar atenção, ele respondeu, desligando antes que surgissem mais perguntas inconvenientes. 40 minutos depois, Marcos apareceu vestindo jeans e camiseta, disfarçado como parente qualquer visitando alguém internado. Quando viu o estado do patrão, teve que se controlar para não fazer perguntas na frente de outras pessoas. Primo, como você está? Representou bem o papel melhor agora que você chegou. Vamos para casa,
ele respondeu, apoiando-se no braço de Marcos para sair do hospital. No carro, longe de ouvidos indiscretos, a verdade finalmente pôde ser revelada. Estava investigando pessoalmente as denúncias de má administração em hospitais que recebem nossas doações. Me disfarcei de morador de rua e passei 3 dias observando este lugar, explicou, enquanto Marcos dirigia em direção à mansão na Barra da Tijuca. O que descobri é muito pior do que imaginávamos, mas também conheci alguém que vai mudar completamente nossa estratégia. A transformação foi chocante quando chegaram à propriedade de 2.000 metros quadrados. Do mendigo ferido numa maca hospitalar ao empresário bilionário em sua mansão, a diferença era surreal. Marcos chamou imediatamente o médico particular, que chegou em 20 minutos com equipamentos completos. Você está com o braço quebrado e esse corte precisava de pontos a horas, Dr. Henrique resmungou, aplicando anestesia local. Uma enfermeira chamada Sara Lima me salvou e foi humilhada pelos colegas por causa disso. Ela arriscou o próprio emprego para cuidar de alguém que todos tratavam como lixo, ele contou enquanto o médico trabalhava. Quero saber tudo sobre ela, onde mora, situação familiar, histórico profissional, dificuldades financeiras. E quero saber hoje mesmo se ela sofreu retaliação por me ajudar. Marcos conhecia o patrão há anos e reconhecia aquela determinação específica que surgia quando ele tomava decisões importantes. Vou ligar para Roberto Silva, nosso melhor investigador particular, disse, já pegando o telefone. E Marcos, se descobrirmos que ela foi prejudicada por ter me ajudado, vamos corrigir essa injustiça de uma forma que ela nunca esquecerá. A investigação sobre Sara Lima revelaria muito mais do que ele esperava, e mudaria a vida de ambos para sempre. Por enquanto, ele sabia apenas que uma mulher extraordinária havia arriscado tudo para salvá-lo, sendo punida por fazer exatamente aquilo que qualquer profissional decente deveria fazer. A gratidão que sentia era apenas o começo de algo muito maior que estava nascendo. Roberto Silva chegou à mansão no dia seguinte trazendo um dossiê completo que faria o sangue de qualquer pessoa ferver de indignação. Senhor Gustavo, tenho mais notícias, disse o investigador, abrindo uma pasta grossa repleta de documentos e fotografias. Sara Lima foi demitida ontem por justa causa. Motivo oficial: insubordinação e uso inadequado de recursos hospitalares. Ela perdeu o emprego por ter cuidado do Sr. Gustavo Ribeiro, proprietário da GR Holdings, um dos maiores conglomerados empresariais do Rio de Janeiro, sentiu uma fúria controlada subir pelo peito como lava vulcânica. A mulher que havia salvado sua vida estava pagando o preço mais alto possível por ter feito a coisa certa. Continue, ele disse, a voz tensa como corda prestes a arrebentar. Sara Lima, 29 anos, enfermeira formada pela UF, especialização em emergência. Trabalhou 8 anos no hospital com ficha limpa e várias menções honrosas. Sustenta sozinha a mãe com Alzheimer internada em clínica particular, o salário dela mal cobria os gastos médicos. Roberto continuou, mostrando documentos financeiros que revelavam uma situação desesperadora. Ela fazia faxinas nos fins de semana para completar a renda. Agora conseguiu trabalho como faxineira em prédio comercial ganhando 1/3 do salário anterior. A revelação atingiu Gustavo como soco no estômago. Sara estava enfrentando dificuldades financeiras sérias para cuidar da mãe doente e ainda assim havia arriscado tudo para ajudar um desconhecido. A injustiça era gritante, revoltante, inaceitável. Onde ela está agora? Perguntou, já formulando planos que mudariam a vida dela para sempre. Trabalhando no edifício Presidente Vargas, centro da cidade. Começou ontem mesmo. Conseguiu através de uma amiga, Roberto respondeu, entregando o endereço. Senhor Gustavo, posso perguntar qual é o plano? Gustavo se levantou e caminhou até a janela,
observando o mar azul que se estendia até o horizonte. O plano é fazer justiça, Roberto. E encontrar a pessoa certa para me ajudar a reformular completamente nossa estratégia de responsabilidade social. No dia seguinte, Gustavo chegou ao edifício Presidente Vargas vestindo terno azul marinho, acompanhado por Marcos. Encontrar Sara não foi difícil, ela estava no 12º andar, esfregando o piso de mármore com uma força que extravasava toda sua frustração. O uniforme de faxineira era 2 números maior, emprestado porque ela não tinha dinheiro para comprar um próprio. Com licença, você é Sara Lima? Gustavo perguntou, parando na frente dela. Sara se levantou devagar, tirando as luvas sujas, estranhando que alguém a procurasse pelo nome naquele ambiente onde era apenas mais uma trabalhadora invisível. Sou sim. Posso ajudar em alguma coisa? Meu nome é Gustavo Ribeiro. Preciso falar com você sobre uma noite no Hospital Municipal São José. O sangue de Sara gelou. Gustavo Ribeiro, ela conhecia esse nome dos jornais, revistas de negócios. Era um dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro. Mas o que ele quereria com ela? Foi então que Sara olhou nos olhos dele e reconheceu. Mesmo limpo, bem vestido, com cara de milionário, ela reconheceu o olhar do homem ferido que havia socorrido naquela noite maldita. Você me reconhece, não é? Gustavo perguntou suavemente. Sara sentiu as pernas ficarem bambas, apoiando-se na parede. Não pode ser, você é. O mendigo que você salvou, Gustavo completou. Você me limpou, fez curativo, me tratou como ser humano quando todo mundo me via como lixo. E foi demitida por causa disso. A revelação atingiu Sara como tsunami emocional. O homem que ela havia ajudado, que custou seu emprego e sua carreira, era um bilionário disfarçado. Isso não pode estar acontecendo, Sara sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Gustavo se abaixou ao lado dela, ignorando o fato de estar sujando o terno caro no chão sujo do corredor. Sara, eu sei que é difícil de acreditar, mas estou aqui para explicar tudo e corrigir a injustiça que você sofreu por minha causa. Você estava investigando o hospital, Sara disse, as peças se encaixando. Por isso estava disfarçado. Gustavo assentiu. Recebemos denúncias de corrupção em hospitais que recebem doações da minha empresa. Resolvi investigar pessoalmente, mas nunca imaginei que alguém seria prejudicado por me ajudar. A conversa continuou por 1 hora, Gustavo explicando sua investigação, revelando as provas de corrupção que havia coletado, oferecendo não apenas reintegração no hospital, mas um cargo de supervisora de responsabilidade social na GR Holdings com salário de R$ 15.000 mensais, plano de saúde completo que cobriria todos os custos do tratamento da mãe dela. Por que está fazendo isso? Sara perguntou, ainda processando a transformação radical que sua vida estava prestes a sofrer. Porque admiro quem você é. Porque preciso de pessoas íntegras trabalhando comigo. Porque você provou que faz a coisa certa mesmo quando custa caro, Gustavo respondeu com sinceridade absoluta. Sara aceitou a proposta, mas com condições. Trabalharia primeiro alguns meses como enfermeira reintegrada para provar que não era privilégio especial, só depois assumiria o cargo administrativo. Queria que todos vissem que não era mais uma executiva que nunca havia colocado a mão na massa. 2 semanas depois, Sara voltou ao Hospital Municipal São José, mas desta vez acompanhada por advogados da GR Holdings e uma operação da Polícia Federal que prendeu Rodrigo e desarticulou todo o esquema de corrupção. O hospital foi assumido temporariamente pela empresa de Gustavo, Sara foi promovida a coordenadora de enfermagem, e juntos eles transformaram aquele lugar num modelo nacional de atendimento humanizado. O que começou como investigação disfarçada terminou como história de amor e justiça social.
Sara e Gustavo se casaram 2 anos depois numa cerimônia realizada no jardim do hospital onde se conheceram, celebrando não apenas seu amor, mas a prova de que fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando o preço parece alto demais. A transformação do Hospital Municipal São José se tornou um caso de estudo nacional sobre como reforma administrativa pode funcionar quando liderada por pessoas com integridade genuína. Sara, como coordenadora de enfermagem, implementou protocolos revolucionários que eliminaram completamente a discriminação de pacientes por classe social, criando um ambiente onde cada ser humano recebia atendimento digno independentemente de sua origem ou condição financeira. A história da enfermeira que foi demitida por socorrer um mendigo, que depois se revelou um empresário bilionário investigando corrupção, se espalhou rapidamente pela mídia nacional, tornando-se símbolo de resistência contra a desumanização do sistema de saúde público. Sara recebeu convites para palestras em universidades de medicina e enfermagem por todo o país, compartilhando sua experiência sobre a importância de manter princípios éticos mesmo quando custam caro. Marcela Santos, a enfermeira que havia participado ativamente da humilhação de Sara, procurou-a algumas semanas após a transformação do hospital. Com lágrimas nos olhos, pediu perdão público na frente de toda a equipe durante uma reunião administrativa. Sara, eu me comportei de forma cruel e covarde. Você me ensinou que fazer a coisa certa exige coragem que eu não tinha naquela noite, confessou, sendo abraçada por Sara numa demonstração de perdão que tocou profundamente todos os presentes. Carlos Mendes, o outro enfermeiro que participará das provocações, também passou por transformação pessoal radical inspirado pelo exemplo de Sara. Ele se tornou voluntário em projetos sociais para a população em situação de rua, dedicando finais de semana para atendimento médico gratuito em comunidades carentes. Sara me mostrou que nossa profissão não é sobre seguir ordens cegas, mas sobre servir com humanidade, ele disse em entrevista para um documentário sobre o caso. O impacto mais profundo aconteceu entre os pacientes que frequentavam a emergência do hospital. Moradores de rua, que antes eram tratados como lixo inconveniente, agora recebiam atendimento respeitoso e eficiente. Uma paciente em situação de vulnerabilidade social, internada por pneumonia, resumiu a mudança. Pela primeira vez em anos, me senti como pessoa, não como problema. A enfermeira Sara criou um lugar onde ser pobre não é crime. Gustavo usou sua influência empresarial para replicar o modelo São José em outros hospitais públicos que recebiam doações da GR Holdings. Em 2 anos, 15 instituições haviam adotado os protocolos desenvolvidos por Sara, criando uma rede de hospitais onde a humanização do atendimento era a prioridade absoluta. O projeto recebeu reconhecimento internacional como exemplo de parceria público-privada bem-sucedida. A mãe de Sara, Dona Conceição, mesmo com Alzheimer avançado, parecia reconhecer a felicidade da filha durante as visitas na clínica particular cujos custos agora eram totalmente cobertos pelo plano de saúde da empresa. Em momentos de lucidez, ela segurava a mão de Sara e sussurrava: "Minha filha sempre foi especial." Sabia que um dia o mundo ia reconhecer. A transformação pessoal de Sara foi igualmente impressionante. A mulher que chegava exausta em casa após plantões duplos, preocupada com contas em atraso, agora trabalhava com propósito renovado, segurança financeira e, mais importante, a certeza de que estava fazendo diferença real na vida de milhares de pessoas. Sua dedicação profissional havia sido recompensada não apenas com estabilidade material, mas com realização pessoal profunda. O relacionamento entre Sara e Gustavo floresceu naturalmente, baseado no respeito mútuo e valores compartilhados. Eles passavam horas conversando sobre projetos sociais, sonhando com expansões do modelo humanizado para outras áreas da saúde pública. O amor nasceu da admiração genuína, ele pela coragem moral dela, ela pela disposição dele de usar privilégios para fazer o bem.
6 meses após o casamento, Sara descobriu que estava grávida. A notícia foi celebrada em todo o hospital, que havia se tornado uma grande família profissional unida por propósito comum. A criança cresceria sabendo que pequenos atos de coragem podem transformar sistemas inteiros, que fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando o preço parece alto demais. A história de Sara Lima transcendeu as fronteiras do Rio de Janeiro e se tornou um símbolo nacional de que a integridade profissional e a coragem moral ainda existem e podem transformar sistemas inteiros quando pessoas certas ocupam posições de influência. 3 anos após os eventos que mudaram sua vida, ela foi convidada para palestrar no Congresso Nacional sobre humanização do atendimento hospitalar, compartilhando sua experiência com deputados e senadores interessados em reformular políticas públicas de saúde. O Protocolo São José, como ficou conhecido o modelo de atendimento desenvolvido por Sara e Gustavo, foi oficialmente adotado pelo Ministério da Saúde como referência nacional para hospitais públicos. Em 5 anos, mais de 100 instituições em todo o país implementaram as diretrizes criadas por uma enfermeira que quase perdeu tudo por se recusar a tratar um ser humano ferido como lixo inconveniente. O livro A Enfermeira que Mudou o Sistema, escrito por Sara com colaboração de jornalistas especializados, tornou-se best-seller nacional e leitura obrigatória em cursos de medicina e enfermagem. A obra demonstrava como pequenos atos de coragem individual podem desencadear transformações sociais profundas quando encontram o apoio necessário para florescer em escala maior. Marina Ribeiro Lima, filha de Sara e Gustavo, cresceu ouvindo a história de como seus pais se conheceram e transformou essa narrativa em missão pessoal. Aos 15 anos, ela criou um projeto social que levava atendimento médico humanizado para comunidades carentes, provando que legados de coragem passam de geração em geração quando cultivados com amor e propósito. A transformação mais tocante aconteceu com Roberto Silva, um investigador particular que ajudou Gustavo a descobrir a verdade sobre Sara. Inspirado pela história que ajudou a desvendar, ele mudou completamente o foco de sua empresa, especializando-se em investigações que expõem injustiças sociais e ajudam pessoas vulneráveis a encontrar justiça. Sara me ensinou que nossa profissão pode ser usada para proteger quem não tem voz, ele disse em entrevista. O Hospital Municipal São José se tornou o destino de delegações internacionais interessadas em estudar como conciliar eficiência administrativa com humanização do atendimento. Médicos e enfermeiros de países como Portugal, Argentina e Colômbia visitavam regularmente a instituição, levando o modelo brasileiro para seus próprios países e adaptando-o às realidades locais. 10 anos após aquela madrugada que mudou tudo, Sara estava coordenando uma rede nacional de hospitais humanizados quando recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era de uma jovem enfermeira de Manaus que havia enfrentado situação similar, pressão para negligenciar pacientes vulneráveis, e decidido resistir inspirada pela história de Sara. Doutora Sara, quando meu chefe ordenou que eu ignorasse uma criança indígena ferida porque não valia o gasto de material, lembrei da senhora e fiz o curativo mesmo assim. Fui advertida, mas a menina sobreviveu. Hoje sou coordenadora de enfermagem aqui e implementamos o protocolo São José. Obrigada por me ensinar que fazer a coisa certa sempre vale a pena. Sara guardou a carta junto com centenas de outras similares que recebia mensalmente de profissionais de saúde pelo Brasil inteiro. Cada relato confirmava que sua decisão naquela madrugada havia plantado sementes que continuavam germinando em lugares que ela nem imaginava, multiplicando-se através de pessoas corajosas que escolhiam humanidade sobre conveniência. Em suas palestras finais antes da aposentadoria, Sara sempre terminava com a mesma reflexão: naquela noite, eu pensei que estava apenas cuidando de um homem ferido. Não imaginava que estava defendendo um princípio que mudaria milhares de vidas. Isso me ensinou que nunca sabemos o real impacto de nossas escolhas. Por isso, sempre escolham fazer a coisa certa, mesmo quando parecer custosa demais.
A última transformação aconteceu em sua própria família. Dona Conceição, mesmo com Alzheimer avançado, teve momentos finais de lucidez cercada por uma equipe médica que a tratou com a mesma dignidade que Sara sempre defendeu para todos os pacientes. Ela morreu sabendo que a filha havia se tornado exemplo nacional de coragem e integridade profissional. Essa foi mais uma história que mostra que fazer a coisa certa, mesmo quando custa caro, sempre compensa no final. Que pequenos atos de coragem podem mudar não apenas nossa vida, mas transformar sistemas inteiros quando encontram as pessoas certas no momento certo.